Estamos aqui no segundo dia de Fene Café e hoje falando diretamente do estande Cicobi Aracred, um espaço que é integrado ao espaço Vilas de Cerrado Mineiro e também Cafés do Cerrado Mineiro, aqui nessa feira que está incrível. Quem ainda não veio, venha tomar um café, fazer um network, falar sobre café. E tem muito assunto aqui para a gente abordar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou tomando um café com o Wilson Carvalho, da W Carvalho Consult, e também com o Cássio Carvalho, que é o diretor financeiro do Cicobi Aracred. E hoje a gente traz para vocês duas pautas muito importantes. Nós vamos falar sobre exportação de café e também como uma cooperativa de crédito pode apoiar o produtor nas suas demandas. Então eu vou começar aqui falando com o Wilson Carvalho e eu vou pedir para que ele se apresente, para que a gente possa conhecer um pouco mais do trabalho dele e também como ele vem atuando há mais de 30 anos aí no mercado de café, não é, Wilson? Aparentemente não parece, mas sim, mais de 30 anos. Bem, meu nome é Wilson Carvalho, eu sou bacharel em Ciências da Computação, tenho MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Negócios. Trabalho, como falei, há 30 anos no segmento de café, desde a parte de importação, exportação, no varejo com a torrefação, e atualmente eu trabalho como um broker internacional, onde a gente traz fornecedores que procuram produtores, tá? Aqui na região do Cerrado, que é onde a gente criou bastante sintonia com os amigos produtores, com os amigos da cooperativa, tá? E a gente vem buscando cada vez mais aproximar toda essa cadeia, tá? Para que todos tenham o melhor resultado em todas as suas ambições e também cada vez mais trazer um futuro com bastante negócio para todos, né? Isso aí, Wilson, nós vamos utilizar muito a sua experiência aqui hoje, porque a gente tem que contar muita coisa para os produtores e para as pessoas que amam café também, que estão nos assistindo. Mas antes disso, eu vou pedir para o Cássio se apresentar, falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele, né, como diretor financeiro do Cicobi Aracred. Conta para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho atuando numa cooperativa de crédito. Bom dia, né? Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Wilson, bom dia Poliana. Então, eu atualmente, meu nome é Cássio Carvalho, estou como diretor financeiro da cooperativa Cicobi Aracred desde agosto de 2020, né? Sou formado em administração, tenho um MBA em gestão econômica e financeira e também um MBA em gestão de cooperativas de crédito. Nosso trabalho hoje na cooperativa é trazer cada vez mais para os nossos associados soluções financeiras, né, adequadas e sustentáveis através da cooperativa, com o intuito de sempre realizar os sonhos, seja numa aquisição, seja num custeio, seja num investimento, seja num consórcio, em produtos e serviços diferenciados, né, para atender os nossos associados aqui de Araguari e na região que estamos presentes. Muito obrigado, Cássio. Agora, nós já nos aquecemos, né? Agora vamos passar para a nossa conversa. O que a gente quer saber, Wilson, é que é possível para o produtor rural exportar direto? É viável? Como que isso acontece? Bem, o mercado hoje, principalmente de café, ele é bem dinâmico, né? O produtor cada vez mais vem evoluindo na sua produção, na sua participação, na exposição dos seus produtos. Hoje o café está na terceira onda, né? Tá? Dizem que a gente já está na quarta. Tem alguns fatos que indicam que nós já estamos entrando na quarta. E a característica da terceira onda justamente foi essa: a divulgação da origem, do preparo do café, da variedade do café, e a imagem do produtor cada vez mais está visível, né? Quando a gente fala em exportação, você tem a cadeia de café, ela é bem segmentada, é bem legal, bem interessante. Você tem produtor, cooperativas, os exportadores e traders, aí você tem os dealers, são os distribuidores lá fora, você tem os torradores e depois chega no consumidor final. Então você tem todas essas camadas que fazem parte da cadeia, que cada um tem o seu papel importante no segmento todo de café. Quando a gente fala de o produtor virar um exportador direto, a gente entende que ele quer eliminar algum elemento desses, né, para que ele possa
achar que vai estar ganhando mais fazendo uma operação direta ou não, tá? Se a gente falar que ele vai agregar alguma coisa ou não, vai depender muito do que ele tem de plano estratégico. Se ele é um produtor, que ele tem como objetivo ser um exportador ou ser só um fornecedor para um exportador, porque dependendo do que ele tem de planejamento, ele pode virar um exportador, um grande, ou um fornecedor de um grande exportador, tá? Ou fornecedor de matéria-prima para um grande torrador lá fora, tá? Então vai muito do que cada um tem para si e tem de planejamento para a sua empresa, né? Hoje a gente considera o produtor como uma empresa, né? Sim. Então vai depender muito do que ele quer, mas existem possibilidades, tá? Várias. É possível. É possível. É possível, mas o caminho não é tão simples quanto parece ser. Você imagina que você hoje é um produtor aqui, você tem, como a gente vê aqui, vários produtores fazendo esse trabalho de divulgação dos seus cafés, já torrado e moído, já que é outra fase já, né? Você chegando em algum país que você não conhece nada, você não conhece qual é o hábito de consumo de cada um, porque hoje o consumidor quer o café cada vez mais fresco, né? E você não vai ter uma estrutura lá para estar fornecendo um café fresco para ele, se você vai estar exportando o café torrado e moído, tá? Mas eu acho que vai demorar muito mais, você vai ter que ter um capital bem maior, tá? É difícil mensurar porque a gente não sabe a dimensão de cada um que quer atingir. Sim. Mas a gente fala que café, quando a gente vai lá para fora, qualquer dinheiro é bastante aqui para gente, né? Mas existem riscos também. Então, quando o produtor ele se arrisca neste caminho, né, de exportar direto, ele também tem alguns riscos. O risco acho que é inerente da operação de todo mundo, né? Todo negócio tem risco, né? E eu acho que o papel de cada um é mitigar os riscos, né? Tá? Então, a gente pode estar falando risco de mercado, risco econômico, risco logístico, tem N tipos de risco, né? Então... Tudo isso tem que ser avaliado dentro do planejamento dele, né? Sim, correto. Quando ele se propor a realizar uma exportação direta, esse risco ele tem que ser considerado, claro. Assim também como que ele pode atingir ou não, né? Sim, claro. O risco, como eu falei, o risco tem que ser mitigado, não dá para ser evitado 100%. Sim. Tá, mas você tem formas de mitigar. Quando você está vendendo para uma pessoa lá fora diretamente, que você não tem uma relação ainda, né? Você não conhece ainda, então tem risco. Você pode embarcar o café, não receber, ou você tem que travar aqui melhor com opções que eu falo não o mercado de opções, mas trava de câmbio, trava de carta de crédito, então tem gente que para determinado mercado recebe parte à vista para depois embarcar, então tem várias situações que o produtor, que depois de embarcar o café, fica complicado às vezes você deixar meio à deriva, né? Sim, tá? É verdade. Mas existem formas de você mitigar, tá? E uma dessas formas, talvez de não só mitigar o risco, né, ou os custos, mas uma forma de fazer com que esse caminho de exportação seja mais assertivo, seriam as parcerias. No caso, parceria com cooperativas é uma opção viável? Sim, hoje acho que em todo negócio você tem que ter parceiros, né? Porque sozinho você não vai para lugar nenhum, né? Então acho que a parceria é fundamental, né? Principalmente no café, que tem muita relação. Antigamente falava que era no bigode, né? Mas hoje, quando a gente fala em operação entre empresas, você não pode ter mais o bigode, você tem papel, né? Então você tem que saber com quem você está mexendo. Ainda mais hoje que você tem a parte das governanças, ESG, todo. Então cada vez mais você tem que estar próximo do produtor, né? As empresas têm que cada vez mais estar próximas, conhecendo a operação. E para os clientes lá fora, para os torradores, fica muito difícil você fazer esse acompanhamento no dia a dia. Então, através de cooperativa, os exportadores, eles têm mais facilidade, né, de obter essas informações, né? Então, eu creio que tanto as cooperativas
que são o primeiro contato do produtor com o mercado. Lembrando que aqui a gente está falando da região do Cerrado Mineiro, são 7 cooperativas, né? Correto. 7 cooperativas agregando todos esses cooperados e produtores que somam 4.500 aqui na nossa região. Sim. São muitos produtores, 4.500 produtores. Então você imagina um cliente lá fora, ele não vai conseguir contactar todos, né? Então ele vai sempre procurar alguma entidade, no caso a federação vai poder indicar para alguma associação específica de cada região para poder fazer esse approach junto entre o consumidor, o torrador, o exportador, a cooperativa e o produtor, né? Então todos são fundamentais na cadeia, né? Isso, acaba que a cooperativa, vocês que são os exportadores também, vocês formam um elo, né? Vocês vão ligando todos esses pontos da cadeia. Atualmente eu não sou exportador, eu faço a parte de broker, né? De um corretor que faz a intermediação dos negócios, mas sim, a gente sempre tem demanda, a gente recebe a demanda do cliente, contacta o dealer o exportador, e a gente vai atrás do produto que a pessoa quer, né? Porque a gente tem que atender um determinado mercado, né? E as cooperativas acabam sendo, né, esse ponto de referência para vocês. Sim, com certeza. A gente não pode... a gente não tem como... Somente a gente não fica muito no campo, fica fora, na capital. E o dia a dia, nada como a cooperativa que está sempre conversando com o produtor e tudo. Ela é o elo perfeito. Sim. Pelo menos que eu entendo, assim, para poder estar fazendo esse, vamos falar, o meio de campo, né? Esse meio de campo. E aí a gente falou aqui, né, sobre as cooperativas e nós estamos aqui num stand de uma cooperativa de crédito, juntamente com um stand de outras cooperativas, que são as cooperativas da região do Cerrado Mineiro, que estão logo ali. E eu vou falar com o Cássio, para ele contar para a gente a importância do cooperativismo, né, da cooperativa de crédito, atuando junto ao produtor rural e facilitando, né, a vida do produtor rural nas negociações, dando todo o suporte para ele. Conta para a gente, depois que a gente ouviu aqui do Wilson, o que a gente pode, né, enquanto cooperativa de crédito, ofertar para o produtor para facilitar todo esse caminho dele na gestão do seu negócio. A cooperativa de crédito é muito importante nesse papel, né? Ela é um elo também dessa corrente que pode apoiar muito o nosso produtor rural, principalmente o cafeicultor, em todos os produtos e serviços. Mas, trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade hoje, na nossa conjuntura econômica atual, nós temos, né, um cenário um pouco meio que de instabilidade, né, tanto voltado para a política, também em relação à questão da economia. Então, quando nós observamos hoje, né, o custo financeiro do dinheiro final para o produtor, isso pode ser que, às vezes, ele precisa ter uma gestão econômica mais próxima e uma gestão econômica, vamos dizer assim, mais robusta, de avaliar realmente o custo dele para operacionalizar os créditos. Algo que entra dentro do planejamento que o Wilson falou, né? Sim. Que se o produtor quiser se arriscar nessa questão de exportar direto, vocês podem auxiliá-lo nessa gestão, né? Sim. De avaliar os riscos também. Nós temos várias linhas de crédito hoje, tanto para investimento e também para custeio, né? E até mesmo, em especial para a feira, na FENICAFÉ, né, deste ano, nós estamos trazendo algumas linhas de crédito na modalidade de CPR e também linhas para investimentos de financiamento de veículos, mas mais voltados de CPR, com um prazo fixo, né, taxa pré e prazo fixo de até 60 meses, até 5 anos. E os pagamentos, então, de acordo com a sua produtividade, né, da sua sazonalidade. Isso é muito importante nesse momento que nós sabemos que a economia passa por mudanças e essas mudanças elas não trazem para nós, num curto prazo, modalidades de investimento com recurso subsidiado do governo. Né? A gente observa hoje que nós temos o BNDES e grande parte das linhas do BNDES são atreladas com indicadores. Então nós não conseguimos hoje, né, além do indicador seja IPCA ou TR, dependendo do tipo de indicador que tem hoje no BNDES, pode ser que tenha um custo variável no futuro para ele. Então a gente está hoje com taxas promocionais pré-fixadas em até 60 meses para atender esse associado, né? E trazendo aí com taxas de 15,3% ao ano. Então, falando num cenário de Selic de 13,75, né? Com os custos operacionais, a gente acredita que é uma viabilidade para aquele produtor que precisa e tem um ganho um pouco maior lá na frente. Então, de tudo que a gente conversou aqui, né, o que o Wilson falou, a questão de exportar direto, né, e falou muito da questão da cooperativa, vocês estão aí para apoiar
e nós estamos aqui na Feni Café. E como estamos na Feni Café, temos condições especiais para o produtor, para quem está nos assistindo, conferir só na Feni Café, né, Cássio? Isso, essas condições comerciais, né, são válidas somente na feira, então até sexta-feira. Isso é muito importante porque nós, enquanto cooperativas, nós atuamos localmente, né, e atuamos também na nossa região que a gente está inserido. Então, por mais que nós estamos em estabilidade de crédito, a cooperativa está agora para apoiar o produtor e ser esse parceiro, né? Esse elo a mais para fechar essa corrente, para ele conseguir ter uma produção e conseguir ter um ganho financeiro também para ele tocar a sua lavoura, né? Tocar seus negócios na obtenção do seu sonho aí, ampliando seu patrimônio, seus negócios, e a cooperativa é parceira nisso. Então, venha visitar nosso stand, né? Estamos aqui junto com a Cocacer, né? Junto com as demais cooperativas aqui hoje na Vila de Serragem Mineiro. E o Cicobi Aracred está aqui presente, né? Para apoiar a toda a comunidade, principalmente os nossos associados. É isso mesmo. Eu vou encerrar aqui o nosso café, nosso bate-papo. Encerro aqui com o Wilson. Muito obrigado pela participação. Encerro também com o Cássio. Muito obrigada por todas as informações que vocês trouxeram aqui. Eu acredito que vai ser muito importante para o produtor, né, que já está pensando em exportar direto ou que está pensando em fazer algum investimento. Lembrando que o cooperativismo ele é muito importante, foi muito determinante para o crescimento, né, e o fortalecimento da nossa região. E eu fico aqui com vocês, vou continuar tomando um café aqui com vocês e aproveito para convidar todo mundo que está nos assistindo para conferir todas as novidades da Feni Café e, claro, tomar bons cafés por aqui. Obrigada.